Muito bem, vamos ver aqui o que vai acontecer então se eu colocar aqui mais um console.write e vou colocar aqui depois do Olamundo o seguinte, gvensino.com.br, ponto e vírgula aqui no final. Vamos ver o que vai acontecer. Vejam só que apareceu o Olamundo e logo na frente apareceu a segunda inscrição que eu pedi para aparecer no display. No console, perdão. O que eu tenho de fazer se eu quiser que as frases apareçam em linhas diferentes? Olamundo em uma linha, gvensino.com.br em outra linha. Bom, para isso tem duas formas de fazer isso. A mais simples é esse comando aqui, write, ele tem uma outra versão dele. Vou até aqui abrir outra linha só para a gente ver. Lembra que quando eu escrevo write, nós temos o write e writeline. São dois comandos que supostamente escrevem na tela. Mas o writeline, ele tem uma diferença. O writeline, depois que ele escreve, depois que ele termina de escrever o que você mandou, ele pula para a próxima linha. Então, se eu quiser, vamos voltar aqui, que o gvensino apareça na linha de baixo, aqui no console do Olamundo, eu vou usar, ao invés do write, eu vou usar o writeline. Porque aí o que ele vai fazer? Ele vai escrever o Olamundo e depois pular de linha. De forma que quando ele for escrever o gvensino depois, já vai estar na linha de baixo. Vamos ver? Perfeito. Funcionou exatamente como queríamos. Então, nós temos esse comando writeline e aqui eu aproveito para vocês para mostrar um novo recurso dessa IDE do Visual Studio, que é o seguinte, vamos voltar aqui do jeito que estava antes, write. Se eu for escrever write, eu quero escrever o line aqui, cadê aquela listinha abençoada que mostra para a gente o comando que quando a gente aperta a tab ele completa para a gente o IntelliSense. Cadê o IntelliSense? Bom, essa listinha, o IntelliSense, ela não aparece no meio de um comando. Ela só aparece quando a gente coloca o ponto. E aí depois do ponto ele mostra pra gente. Mas se eu quiser que o IntelliSense, que aquela listinha apareça nesse momento aqui, eu vou segurar as teclas Ctrl e espaço. Enquanto eu seguro o Ctrl, eu aperto espaço. E olha só, ele até completou para mim, né? Porque só tinha uma possibilidade. Mas eu vou aqui no write, ó, só no write, e dar Ctrl espaço, ele mostra para mim as possibilidades, writeline. Então, se eu segurar as teclas Ctrl espaço, eu consigo ter aquela listinha aparecendo em qualquer lugar do meu código. Então, aqui basta selecionar, dar um Tab ou um Enter e temos aqui o writeline. Então, aí mais um recurso para a gente conhecer. Mas eu não quero pular a linha usando o writeline. A outra forma é colocando aqui dentro das aspas, o seguinte, depois de Olamundo eu vou colocar /n minúsculo. Mesmo usando o write, esse comando aqui, /n minúsculo, é um código para pular de linha. Esse n aqui é de new line. Então, /n vai fazer ele pular para a próxima linha depois que ele escrever Olamundo. Vejam só. Olamundo gvensino.com.br. Se eu tirar esse /n e mandar rodar, voltou na mesma linha. Eu poderia colocar o /n tanto aqui onde eu coloquei, quanto aqui. Antes de escrever gvensino, eu coloco /n, porque aí primeiro ele vai pular de linha, que é o /n, e depois escrever gvensino.com.br. Vejam só, também funcionou. Em qualquer ponto que eu colocar esse /n, ele vai pular de linha. Por exemplo, se eu colocar esse /n aqui no meio da frase, ele vai pular de linha aqui no meio da frase. Olamundo gvensino, aqui estava o /n, ou melhor, o /n, pulou para outra linha. Então, nós temos aqui o /n, que pula de linha. É um comando interessante, eu posso usar, ao invés do writeline, principalmente se eu quiser pular de linha aqui no mesmo comando, né, no mesmo write. Poderia, então, fazer assim, ó, Olamundo, /n,
gvensino.com.br, usando apenas um comando só. Olha lá, mesmo resultado. Então ele ajuda nisso aqui também. Além do _N, nós temos outros contrabarras aí que eu posso utilizar. Um deles é o T. O T ele dá uma tabulação, então ele pula ali, se não me engane, 8 espaços de distância que esse _T ele dá na tela. Então olha só o que acontece. Olha lá, Olá Mundo, 8 espaços de GVensino. Se eu der 3 _T, por exemplo, ele vai dar 3 tabulações, olha só. O texto vai ficar lá na frente. Então, esse _T é muito útil se eu quiser, por exemplo, centralizar um texto na tela. Ao invés de eu ficar dando um monte de espaço, assim, igual eu estou fazendo aqui, eu uso lá 3, 4 _T, que é muito melhor. Então, nós temos esse aí, o _T, muito interessante. Temos também o _R, e aí o _R eu vou ter que apagar aqui, vou deixar só GV aqui para vocês entenderem o que ele faz, olha só. Percebam que as letras O e L apagaram, né? Ficou GVamundo. Interessante esse nome aí, né? _R é de return. Então ele escreve Olá Mundo, _R ele retorna para o início daquela linha, para o início da linha, e começa a escrever a partir do início da linha. Então, como eu escrevi aqui só GV depois do _R, ele vai voltar para o início da linha e escrever GV, e o resto mantém. Mas percebam que o cursor, olha só onde está o cursor, que é essa linha piscando, está logo depois do GV. Quer dizer, ele escreveu Olá Mundo, voltou, escreveu GV e parou aqui. Então temos esse aí, o _R, né? Temos também o _B, sempre essas letras em minúsculos. O _B é o backspace, ele volta um caractere, então ele vai apagar um caractere para trás. Vamos ver como isso vai se comportar. Olha lá, Olá Mundi GV. Então ele apagou o O, porque eu dei um _B, é como se eu apertasse o backspace do teclado, ele volta e apaga. Se eu der 2 _B, ele volta 2 vezes, vai apagar então as letras D e O. Olha só, Olá Mundi GV. Apagou as letras. Então nós temos esses contrabarras aqui que trazem esses recursos para eu poder manipular melhor o texto do console conforme eu mais desejar. Ok? Então, esses são os recursos novos que eu estou ensinando na aula de hoje. Na próxima a gente vai aprender outros mais. Muito obrigado a todos. Se você gostou, deixe seu comentário, dê um joinha e até a próxima. Tchau!